Vou mostrar o Paulo Guedes falando, aí depois a gente vai comentar para que você que está assistindo compreenda. Vamos lá, produção. O ano passado inteiro dizendo populismo fiscal. Chegou no fim do ano, o primeiro superávit desde 2013. Cadê o populismo fiscal? Onde é que está o populismo fiscal de um governo que, pela primeira vez desde 2013, gera um superávit? Então, não acreditem nas narrativas. Olhem para os fatos. É o barulho da política que está infernal, porque a democracia brasileira é vibrante, é polarizada no momento, nós vamos superar isso um dia. Não prestem atenção nas narrativas, prestem atenção nos fatos. Crescimento econômico subindo, inflação descendo, desemprego descendo, investimentos aumentando. Esses são os fatos. Então, graças à nossa administração, as estatais que davam um prejuízo de 40 bilhões por ano passaram a dar um lucro de 188 bilhões por ano. São 228 bilhões a mais. Então, se você tem esses recursos, vamos pegar parte dos dividendos, que são nossos, do governo, e vamos transferir para os mais pobres. Então, está orçado, quer dizer, o superávit do governo será mantido. Nós tivemos um superávit no ano passado, vamos ter um superávit de novo esse ano. Então, está tudo dentro da responsabilidade fiscal. Saneamento, 5G e telecomunicações, cabotagem, ferrovias, aeroportos, portos. Nós temos 890 bilhões de investimentos já contratados, compromissos de investimentos. Grandes empresas brasileiras e internacionais nos pagaram 160 bilhões de sinal pelo direito de investir 890 bilhões nos próximos 10 anos. Para você ter uma ideia do que é isso, são 80 bilhões por ano. Isso é 10 vezes o que o super-ministro nosso gastou esse ano, por exemplo, o ministro Tarcísio. Extraordinário. Aliás, eu não sei se eu posso falar, mas vocês estão, de repente, próximos de ter um excepcional governador. Então, são 800 bilhões... São 800 bilhões, isso é 10 vezes mais. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, quando a gente pega uma empresa feita a SEDAI, que foi privatizada, ela mobiliza 50 bilhões, 20 bilhões de outorga, pagamento para o Tesouro, e mais 30 bilhões de compromisso de investimento. O Ministério de Desenvolvimento Regional, por exemplo, que cuida disso, de saneamento, o orçamento dele também é 8, 9 bilhões por ano. Então são 6 vezes mais. Isso já está contratado. O Brasil está condenado a crescer 10 anos seguidos. Vai crescer de qualquer jeito. É isso, meu caro Alangani, você que é o economista da mesa, como ele falou, o Brasil está condenado a crescer. E aí, diante da fala dele, eu estava aqui pensando que o desemprego está desmelhorando. Foi ótima, né? Aliás, a Fabina, no programa passado, lembrou muito bem esse estilo Paulo Guedes, né? Provocativo, com muita inteligência. E ele fez exatamente isso no evento da XP, no qual eu também estava presente. E como bem lembrou o Silvio, né? Tiveram vários avanços na área macroeconômica, a redução do desemprego, que hoje está em 9,3%, 300 mil empregos praticamente foram criados no mês de junho. Provavelmente esse número se repete no mês de julho. Além da toda a questão da área macroeconômica, houve reformas também na área microeconômica, como o próprio Paulo Guedes lembrou, aperfeiçoamento da lei de falências, marco do saneamento, marco da ferrovia, investimentos em portos, em aeroportos. Então essas reformas microeconômicas, além de toda a melhora do lado macroeconômico, mas essas reformas, elas acabam tendo benefícios para as próximas gerações. Qualquer que seja o governo, será beneficiado por essas reformas que ocorreram. Assim como, por exemplo, no primeiro governo Lula, no primeiro mandato, ele foi beneficiado por reformas que ocorreram no governo anterior. E o governo Jair Bolsonaro, com a equipe do Paulo Guedes, está entregando um país melhor do que 2014. Veja que a Dilma, a ex-presidente Dilma, em 2000, no seu segundo mandato, 2015 e 2016, ocorreram duas quedas no PIB de 3,6%, praticamente queda de pandemia, 4% aqui no Brasil, sem ter uma pandemia. Então, o PT gerou duas
crises econômicas de pandemia sem ter pandemia. O Brasil passa por pandemia, guerra entre Rússia e Ucrânia, inflação global, entrega as contas públicas em dia, redução fiscal, uma reforma tributária silenciosa, o gasto do governo que subiu durante a pandemia e tinha que subir para dar auxílio para os mais pobres, volta para o patamar de 18% do PIB, crescimento econômico de 2%, quando todo mundo quebrou a cara, e o Paulo Guedes disse, como lembrou a Fabi, vai todo mundo quebrar a cara, que colocava PIB negativo para esse ano, vai crescer 2% e talvez até mais. Faz o ajuste de controle da inflação, sai na frente de todo mundo, subindo os juros, mostrando para o mercado um comprometimento em acabar com a inflação, enfim, entrega um país bem melhor do que 2014, com pandemia e guerra no meio do caminho. É isso, falou muito bem o Alan Gani, mas agora é a vez do Paulo Figueiredo. Não, o Alan falou muitíssimo bem. O que eu gostei mais da fala do Paulo Guedes foi que, basicamente, o que ele disse foi que o jornalismo profissional morreu. Eu gostei, parece que adotou o bordão. Porque o que ele disse foi: parem de prestar atenção nos jornais, parem de prestar atenção na mídia, porque a mídia não é mais confiável. A mídia hoje virou uma máquina de militância. É por isso que as manchetes tomaram esse ponto. Hoje tem o ministro da Economia do Brasil dizendo: parem de acreditar no jornal. Realmente é uma vergonha a forma como a imprensa aborda a economia. Eu sempre fico abismado com a leitora que comenta lá na Globo, a forma descarada, o pesar que essas pessoas têm quando dão as boas notícias do Brasil e escondem, dão uma relevância muito pequena para notícias que deveriam ser imensamente comemoradas. Você, por exemplo, que está em casa, sabia disso que o ministro Paulo Guedes falou, dos 890 bilhões de investimentos já comprometidos para o Brasil, 890 bilhões, gente. Isso é de uma magnitude gigantesca. Agora, por que você não sabe disso? Será que se isso fosse do PT, não seria diferente? Lembrem o Escarcel, vocês lembram do Escarcel pró-governo, que fizeram com a descoberta do pré-sal para o PT, que nunca acabou se concretizando da forma como imaginavam, até porque saquearam a Petrobras, pegaram refinaria, fizeram refinaria custar não sei quantos bilhões a mais do que tinha que ter custado em Passadina. A coisa nunca acabou saindo do papel da forma que queria, porque roubaram muito, né? Mas vocês lembram a forma como a imprensa cobria isso? Então, eu acho que os comentários econômicos o Alan já fez de forma perfeita, já foi absolutamente justo e correto. O que o presidente Bolsonaro pegou e o que ele está entregando. O que se esperava e o que os economistas de jornal prometiam para a gente e o que a gente está colhendo, né? Falavam que a relação dívida-PIB do Brasil ia chegar a 100%, está em 74%. Falaram que o Brasil estava em descontrole das contas públicas, estamos tendo superávit. Falaram que a economia não ia crescer, o Brasil vira exemplo até para o FMI como um dos únicos países do mundo onde o cenário econômico não é de recessão. Ao mesmo tempo, essas são as pessoas que diziam que quando o Macri saísse da Argentina, as coisas iam melhorar. Quando o Trump saísse dos Estados Unidos, as coisas iam melhorar. Quando a esquerda ganhasse no Chile, quando a esquerda ganhasse na Colômbia, tudo ia ficar maravilhoso. No final das contas, você está vendo a economia desses países onde a esquerda assumiu, todas implodirem, inclusive aqui a economia americana. Então eu digo para as pessoas que estão em casa, o golpe está aí. Se você tomar a decisão ainda hoje de votar num governo de esquerda, depois de todo mundo à sua volta que elegeu a esquerda ter conseguido destruir a sua economia em pouquíssimo tempo, ora, aí você realmente merece sofrer. É verdade, Fabi. E aí, repito também o que a gente falou na semana anterior, né? Quando as manchetes de economia passaram a ser positivas e o MAS cansou, eles também cansaram do MAS, a economia sumiu das páginas porque veio a cartinha, né? Verdade. E aí eu gostaria de estar na plateia, viu, Alan, para poder aplaudir o ministro Paulo Guedes de pé. Ele merece. Porque, além de tudo, ele não é político, mas ele fala, né, como se fosse político, e é o que eu chamo Paulo Guedes irônico. A gente vê ele apontando dados que você fica chocado, 850 bilhões de assinatura já contratado, vai entrar isso no dinheiro no caixa no Brasil. Então a gente vai ter origem, vai dar para gastar, vai voltar para o cidadão. Então assim, eu lamento demais o consórcio
que não noticia, que não dá um pouco de paz aos brasileiros com notícias, olha, está um pouco difícil agora, mas logo ali, ó, amanhã vai despiorar. Uai, seu app de vídeos curtos.